Olá, eu sou o Rodrigo Cardoso e seja bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube ou ao meu blog Ultrapassando Limites. Se essa é a primeira vez que você está assistindo um vídeo meu, eu sou o criador do programa Ultrapassando Limites. Agora, se você já me conhece, já acompanha os meus vídeos, é um prazer ter você aqui novamente. Agora eu vou te contar uma história. Ontem eu estava reunido com o meu mastermind, os maiores players do mercado digital. Eu estou sentado com o meu caderno, a minha caneta, anotando tudo que esses gênios estão falando. Lembra do ditado, diga-me com quem andas, que eu te direi para onde vais? E naquele momento o Érico Rocha dá uma sacada. Eu pego a minha caneta e anoto. E eu penso comigo, caramba, que sacada incrível é essa? Olho para o lado e eu vejo nada mais do que Bruno Gimenez fazendo assim. Olho para o outro lado, Jerônimo Temel concordando. Eu anoto aquela sacada e percebo que eu faço isso já há muitos anos, mas eu nunca tinha tido a consciência da importância que é aquela sacada. E no vídeo de hoje eu vou contar para você os 4 pilares para você entregar um bom conteúdo. Se você é treinador, se você é coach, se você é palestrante, se você trabalha com marketing digital ou simplesmente se você é um professor que tem algo de bom para ensinar, eu vou te explicar como é que você pode usar esses 4 pilares para passar um bom conteúdo no qual a sua plateia, a sua audiência aproveite bastante. Quais são esses 4 pilares? O primeiro pilar é a história conecta. Ou seja, você precisa ser muito ousado para começar direto com o conteúdo sem contar uma história antes, uma história de conexão, uma história que conecte com a palestra. Por que você, com a plateia, desculpe. Por que você acha que Hollywood, por exemplo, está com os cinemas lotados, bilheterias bombando? Porque eles contam histórias. E por que a história conecta? Gente, a história conecta porque ela trabalha com valores universais. Valores como traição, amor, vingança, superação, perda, dor, crescimento, sucesso, realização. Quando você conta uma história, a plateia se conecta com você. O segundo pilar é que essa história deve ser real. Não é que ela seja obrigada a ser real. Por exemplo, uma metáfora funciona também. A metáfora da borboleta, a metáfora do sapinho. As metáforas funcionam muito bem. Agora, se você trocar uma metáfora por uma história real e de preferência que essa história seja sua, a conexão ainda é mais poderosa. Porque as pessoas que estão te assistindo, elas percebem que vem um conteúdo que vai se conectar, vai fazer sentido com essa história e esse conteúdo vai fazer com que a pessoa aprenda muito mais se ela se conectar primeiro com você através da história e principalmente se ela souber que a história é real. Eu não sei se você percebeu que Hollywood também está tendo uma tendência nos filmes de fazer os diretores rodarem filmes de histórias reais. O terceiro pilar: se você puder contar alguma coisa que acabou de acontecer, ou seja, uma história exclusiva, conecta ainda mais. Por exemplo, quando eu vou numa palestra, eu sempre fico atento a alguma coisa que acabou de acontecer. E eu subo no palco e falo assim, olha gente, eu estava ali no camarim e de repente aconteceu de cair um copo e aconteceu isso ou aconteceu aquilo. Quando acontece algo desse tipo, a plateia fala assim, caramba, ele está contando algo que ele nunca contou para ninguém. Como poderia ser se acabou de acontecer? Então essa é uma grande sacada. Se você ficar atento ao momento presente, às coisas que estão acontecendo e contar alguma coisa que seja exclusiva, a plateia vai conectar ainda mais com você. Lembre-se, olha pessoal, eu estava vindo para cá e de repente aconteceu isso, isso e aquilo. Funciona muito bem. E o quarto pilar para você entregar um bom conteúdo é aprender como contar a história. E aqui tem uma grande sacada que os melhores oradores que eu conheço talvez nem saibam disso, não tenham percebido isso. Eu vou te contar como você pode contar uma história em 3D e não em 2D. E por que eu estou usando essa metáfora? Porque 3D significa você estar presente, participando, junto, participando e sentindo a história. E 2D significa você estar dissociado, assistindo. Olha só, como é que você faz para contar uma história em 3D? Procure descrever o acontecimento no momento presente. Essa é a grande sacada. Por exemplo, uma das histórias que eu conto é quando eu dei palestra a primeira vez. Por incrível que pareça, eu não nasci para ser palestrante. Naquele momento eu falei assim, caramba, isso foi horrível. Eu estava lá na palestra, comecei a falar, só que eu não tinha a habilidade que eu tenho hoje. Então imagina se eu chego aqui no vídeo e falo assim,
Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, é um prazer estar aqui com vocês, eu estou muito entusiasmado, estou pegando fogo aqui por dentro. Eu vou contar para você os 4 pilares de um bom conteúdo. Ninguém aguenta isso, você já ia fechar o vídeo, ia para navegar para outra coisa, mas não ia até o final. Então precisa ter energia. E ao contar uma história, você precisa procurar contar essa história no presente. Se você observar, eu comecei esse vídeo contando uma história de como eu cheguei nessa sacada. E se você observar, quando eu conto essa história no presente, eu falei, eu pego o meu caderno, pego a caneta, anoto o que o Érico Rocha está falando. Nesse momento você está comigo, vivendo aquilo. Então, quando você for contar uma história, se você tiver a percepção de contar essa história no momento presente, ao invés de você contar no passado, por exemplo, eu sempre conto a minha primeira experiência como palestrante, que foi uma catástrofe. Então, se eu conto essa experiência no passado, eu estava lá no palco e de repente uma pessoa lá no fundo levantou, ela veio andando, olha os verbos todos no passado, ela veio andando, ela cruzou os braços, ela me olhou de cima e embaixo, ela fez assim e saiu. E eu pensei, tomara que ele tenha ido no banheiro, e ele não foi no banheiro, ele foi e foi embora. Por quê? Porque eu não tinha nenhuma energia. Eu estava aprendendo ainda a falar em público. Eu lembro, naquele dia, que quando eu saí, eu abracei o meu mentor, e ele disse para mim assim, Rodrigo, fica tranquilo, porque pior do que foi, nunca mais vai ser. E eu acreditei que eu poderia melhorar. Você imagina se eu começo esse vídeo e digo assim, olá a todos, meu nome é Rodrigo, eu estou aqui com muita energia, nós vamos gravar um vídeo sobre os 4 pilares de entrega de um bom conteúdo e eu prometo para você que você vai adorar, eu estou muito entusiasmado por ele, você não ia aguentar, você já ia cancelar, ia fazer outra coisa, ia mudar, você não ia seguir em frente no vídeo. Então eu preciso te dizer que se você contar no presente, muda tudo, a sua audiência parece que está em 3 dimensões com você. Imagine contar essa história no presente. Eu estou em cima do palco, preparando a minha palestra, começando a palestra, só que eu não tinha a habilidade que eu tenho hoje, de tom de voz, de movimentação. Quando eu vejo, um rapaz levanta, ele vem andando na minha frente, ele nesse momento cruza os braços, olha de cima e embaixo e faz assim. Eu olho para ele, ele olha para mim, de cabeça baixa, ele sai andando e abre a porta, plum, fecha a porta. E nesse momento eu penso, tomara que ele tenha ido no banheiro. E ele não foi. Eu nunca mais vi aquela criatura na minha frente. Eu penso que ele vai ser o único. Mas nesse momento levantam mais uma meia dúzia de pessoas e elas passam sem nem olhar para mim e vão indo embora, uma a uma. Fica, olha só como é importante você ficar atento no verbo presente. Fica meia dúzia de pessoas olhando para mim, morrendo de pena e elas pensam, coitado desse cara, eu não queria estar na pele dele. Você percebe que ao contar a história no presente, ela te dá muito mais poder. As pessoas parecem que estão participando do que se estivesse contando essa história no passado, como muitas pessoas fazem. Então, eu convido você a usar esses 4 pilares para entregar um bom conteúdo. Se você não anotou, não se preocupa, basta você clicar aqui embaixo, puxar o PDF, que tem um resumo desse vídeo para você. Os 4 pilares para você criar um bom conteúdo. O primeiro pilar, o segundo pilar, o terceiro, como contar a história em 3D no presente, é só você clicar no conteúdo abaixo, deixar seu e-mail e baixar o PDF. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, é muito importante para mim. Eu gosto de ler os comentários, eu leio todos quanto possível para poder entender se vocês estão querendo algum outro tipo de conteúdo, se você está gostando do que eu estou te ensinando. Então, deixe o seu comentário, compartilhe com quem você gosta e aproveita, baixa o PDF, é gratuito e é um presente para você. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, pessoal!